Gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês as minhas matérias do 7º período de pedagogia. Atualmente eu tô cursando o 8º, que é o último período. E, enfim, estão acabando as matérias, tá acabando esse tipo de vídeo. Tô aqui nostálgica porque eu faço esse vídeo desde o primeiro período que eu tenho na faculdade. Vou deixar aqui embaixo a playlist que eu tenho com todos esse tipo de vídeo, tá? De pedagogia que eu faço a cada período. Enfim, vou contar as matérias que eu fiz período passado, que foi o período que eu dei a louca e fiz o maior número de matérias possível, tanto que esse período agora eu tô fazendo só 3, né, gente? Mas isso é uma estratégia, tá? Foi opcional porque eu preferi adiantar matérias e deixar nada pro meu último período, deixar só 3, eu tô tranquilinha, tô podendo gravar vídeo, podendo fazer várias coisas da minha vida. Enfim, uma opção minha. Eu fiz 8 matérias, sendo que, na verdade, 5 eram no departamento de educação, as outras 3 eram fora. Enfim, vou explicar tudo direitinho pra vocês. Vou começar com as matérias interessantes, que são as de pedagogia mesmo, tá? De matéria obrigatória, eu fiz diversidade e inclusão, que é uma matéria extremamente importante, que a gente deveria comentar, inclusive, sobre ela no curso inteiro, né? A gente comenta um pouco, mas eu acho que deveria ter diversidade e inclusão 1 e 2, porque é muita coisa. É importante você sair de lá com a mentalidade de que você não tem um manual e que não vai ter como você saber todos os sintomas, e que é muito importante você não diagnosticar aluno em sala de aula, tá? Porque esse não é seu papel. Pedagogas não são psicólogas, profissionais, médicos e tal que vão diagnosticar aluno. Você precisa estar atendendo em sala de aula, se você for pedagogo e trabalhar com professor em sala de aula, né, que eu digo, pra você poder fazer esse encaminhamento, né? Se você vê que o aluno tá com mais dificuldade, enfim, em algum aspecto, é importante sim você conhecer quais são as principais características de cada uma das deficiências mais comuns. Começa essa matéria fazendo uma parte que é um pouco chatinha, mas que é muito necessária, que é fazer a retrospectiva histórica de quando começaram as primeiras leis a surgirem. Uma mistura de história com legislação, que muita gente pode achar realmente chata essa parte, mas é muito importante pra gente entender quais são os direitos que as crianças têm garantidos hoje em dia, sabe, em relação a isso. As escolas não podem recusar aceitar alunos com deficiência, por mais que a gente saiba que muitas escolas particulares, públicas é mais complicado, mas escolas particulares recusam até hoje, 2018, alunos com deficiências, enfim. A gente discute todas as questões, a gente passa um pouco sim pelas deficiências e necessidades educacionais especiais mais comuns, aprofundando um pouquinho nas características de cada uma, mas é uma discussão muito ampla e que é difícil em um semestre a gente conseguir dar conta de tudo, né? Então, enfim, é uma matéria que é extremamente importante, que eu até queria que tivesse a parte 2 pra me sentir um pouco mais capacitada. Matéria que te faz ter certeza quando você sabe que você vai precisar continuar estudando o resto da sua vida. Discutiu muito também sobre tecnologias assistivas, que são como as ferramentas podem ajudar na aprendizagem de crianças com necessidades educativas especiais. Enfim, então a gente viu essas mais ou menos 3 dimensões: legislação e história, as características, sintomas, tratamentos e tal de cada uma das deficiências ou necessidades especiais. E depois a gente viu muito o que fazer, né? Tecnologias, enfim, que podem ser propostas de como trabalhar isso em sala de aula. A segunda matéria que eu fiz, que na verdade ela é optativa, mas que eu acho que ela deveria ser obrigatória, que eu vou fazer um vídeo só falando sobre essa matéria, porque foi uma matéria que abriu muito a minha cabeça, que é o pedagogo nos diferentes espaços. Eu sei que muita gente entra na pedagogia querendo ser professor, e que talvez não concorde comigo que essa deveria ser a matéria obrigatória, porque você quer ser professor e pronto. Mas eu acho que é muito importante você saber quais são as suas outras opções, entendeu? Porque, enfim, porque pedagogia não é só estar dentro da sala de aula com crianças de 0 a 10 anos. Então, é uma matéria que é muito boa pra você entender os outros campos de atuação que um pedagogo tem, um pedagogo e um professor. Então, hospitais, empresas, presídios, ONGs, sindicato, enfim, vários lugares que o pedagogo tem atuação para além da sala de aula. E essa matéria foi estruturada num esquema muito legal, que foi basicamente a gente lia sobre o tema, a gente recebia um convidado, um especialista sobre o tema que trabalha nesse lugar, preferencialmente um pedagogo que trabalha nesse lugar, pedagogo, pedagoga, e a gente visitava esse lugar. Então a gente dividiu em vários grupos. Foi muito legal porque o meu grupo, a gente escolheu um tema que eu gosto muito, que é educação prisional, e a gente teve a oportunidade de visitar o Degase aqui no Rio de Janeiro. E eu juro pra vocês que foi uma das experiências mais interessantes, mas não no sentido bom, porque eu vi muita coisa ruim. Enfim, umas experiências mais impactantes, essa é a palavra, impactantes da minha vida real, assim. Inclusive eu quero fazer um vídeo só sobre, não sobre educação prisional, porque eu acho que eu não tô capacitada ainda pra falar sobre esse assunto, mas sobre essa matéria e sobre a experiência que eu vivi nessa matéria, tá? Foi nessa matéria também que eu tive a oportunidade de fazer um Skype com o Libânio, que se vocês são de pedagogia e vocês já estão um tempo no curso, provavelmente vocês conhecem ele.
Enfim, foi muito gratificante poder ler o texto sobre o papel do professor, o papel do pedagogo, e depois perguntar pra ele, mas o que você quis dizer com isso? Será que a gente concorda com isso? Enfim, poder ter esse debate com ele foi muito incrível também. Depois eu vou tentar compartilhar com vocês um pouco mais disso em um vídeo específico sobre essa matéria, tá? Também fiz uma matéria, que essa também foi totalmente optativa, que é produção de audiovisual e educação, que é uma matéria que eu não sei se é uma coisa parecida no curso de vocês. No nosso curso não é muito oferecida todo semestre essa matéria, não sei nem se é nova e tal, no departamento talvez seja, mas eu basicamente tive a oportunidade de me aprimorar com os equipamentos digitais, com a câmera, edição, áudio, tudo isso. Fotografia também, que é um assunto que eu gosto muito. A gente viu muito essa parte teórica, mas sempre pensando na educação, sabe? O que significa você pegar e você dar uma câmera na mão de uma criança de 3 anos, 4 anos, enfim, o que aquela criança pode fazer com isso? A proposta da aula era essa. E no final a gente podia fazer um documentário, e foi muito legal porque a gente conseguiu ampliar e não ficar associando pedagogia com criança, pedagogia com sala de aula. Então a gente fez um documentário, por exemplo, dentro lá da PUC, com os ascensoristas dos elevadores lá da PUC, dando voz pra eles, ouvindo a história que eles têm pra contar, enfim. Foi muito interessante fazer todo esse processo de roteiro, argumento, planejamento do vídeo, filmagem, edição, tudo isso. Então, uma matéria muito interessante, que você tem que gostar disso, que é uma matéria que eu não vou falar muito porque ela não é muito do currículo do curso de pedagogia, mas é uma matéria optativa que eu gostei muito de fazer. Agora tem as minhas 2 matérias queridinhas da vida, que são de educação infantil. O estágio de educação infantil, que eu já fiz um vídeo aqui em cima falando da minha aula, posso fazer um vídeo só falando do estágio também. E uma matéria que chama As Crianças e o Cotidiano na Educação Infantil, que a gente discute criança e a gente discute educação infantil, basicamente. Enfim, então é uma matéria muito interessante que, cara, deveria ser obrigatória pra todo mundo na vida. Não, tô brincando, não pra todo mundo na vida. Mas é uma matéria que a gente realmente entende o que a criança filosoficamente, sociologicamente, psicologicamente. Óbvio que a gente não vai entender tudo, né? Mas é muito importante pra gente valorizar, a gente respeitar. A gente entende que a educação infantil não é lugar de ficar fazendo alfabetização precoce, não é lugar de ficar sentado numa mesa com cadeira, não é lugar de incentivar o consumismo. Enfim, a gente entende muito o que é o papel da educação infantil na vida de uma criança, sabe? Ou o que deveria ser, o que é atualmente em muitos lugares, o que deveria ser, quais são as políticas que tem em relação a isso. Um documento muito importante é o das diretrizes que tem da educação infantil, que é um documento muito bom. A gente aprende a ver quais documentos que são, hoje em dia, que não são tão bons em comparação com outros, como a diretriz, que são bastante interessantes, enfim, como eles foram construídos, foi com a ajuda do povo, dos professores, e se foi uma coisa vinda de cima, enfim, todos esses aspectos. A gente passa por muitos aspectos da educação infantil, desde o tempo, a organização da sala. A gente fala muito sobre brincadeiras e brinquedos, qual é o papel da brincadeira na educação infantil, qual é o papel da leitura, enfim, é muito, muito importante essa matéria. Mesmo se você não quiser fazer educação infantil, se a sua área for fundamental, for fora da escola, é uma matéria que você precisa entender o que é criança e o que a educação infantil deveria ser, enfim. E foi muito bom fazer essa matéria, a recomendação do currículo, isso, fazer essa matéria de cotidiano de educação infantil junto com o estágio. Você dentro de sala de aula e ao mesmo tempo você articulando com a teoria o tempo inteiro. No estágio eu fiz em uma escola particular aqui do Rio. Por que eu fiz uma escola particular? Porque eu já tinha feito PIBID em educação infantil numa escola pública, municipal, então eu quis ter a oportunidade de ver como é a educação infantil numa escola privada aqui também. Vou deixar aqui pra vocês o card que eu fiz explicando sobre a minha aula. Também posso fazer um vídeo falando mais sobre esse estágio, que foi maravilhoso. E aí as 3 outras matérias. Uma foi a matéria obrigatória de cristianismo, que foi a 3, eu não sei nem o nome, o cristianismo não, ética cristã. Enfim, não é relevante, não que não seja relevante, mas enfim, não é relevante pra eu falar nesse vídeo, porque não tem nada a ver com esse vídeo. A outra matéria que eu fiz é uma matéria de psicologia, que é atitude e comportamento empreendedor, que na verdade eu aprendi coisas, mas ela só me fez ficar com um pouco mais de ranço de empreendedorismo. Enfim, não é assunto pra esse vídeo, mas eu não gosto muito desse universo, no sentido, não que eu não goste de empreender, no sentido natural da palavra, mas sabe, eu não sei se vocês me entendem, mas enfim, eu não vou também entrar nisso nesse vídeo. Mas é uma matéria muito interessante pra conhecer muitas coisas, tem muitas dinâmicas legais na aula e tal, mas é uma matéria que me fez ver que o lado também empresarial, e que tem muita mentalidade desse lado de meritocracia ainda, que eu não gosto, que eu não concordo, enfim. Foi uma matéria meio assim, sabe? A terceira matéria optativa que eu fiz, eletiva e tal, que é uma matéria que eu amei muito, e que vocês viram lá no Instagram, toda sexta-feira eu postava pra vocês,
foi uma matéria de design, uma brinquedo, brincadeira e infância, acho que é isso. É uma matéria de design que é aberta para outros cursos e que a gente basicamente passa as aulas fazendo brinquedos e brincando com coisas que foram feitas por crianças em vários lugares do Brasil. Valorizando realmente o que é feito por criança, o que é pensado por criança, o que é a cultura infantil, sabe? A gente fala muito disso na pedagogia também. Então é uma matéria que articulou muito com tudo que eu tava aprendendo sobre criança, sobre brincadeira, sobre brinquedo, sobre consumismo ou não consumismo, enfim. Articulou muito as questões da natureza, enfim. Eu quero fazer um vídeo aqui só ensinando alguns dos DIYs que eu aprendi, alguns brinquedos que eu aprendi nessa matéria. Alguma das coisas, o professor é um professor maravilhoso, que ele sempre incentivava muito, ele sempre falava coisas super poéticas, assim, sobre a vida. Matéria que era no meio da floresta, assim, a sala de aula era uma tenda no meio da floresta lá da PUC, era maravilhosa. Sabe, é só da gente estar fora de uma sala de aula pra ter uma matéria, ela já tem um tom totalmente especial. Vai ser muito bom poder levar essa aprendizagem pra quando eu estiver em sala de aula com as crianças e tal. Eu chegava aqui em casa e mostrava os brinquedos pra minha irmã, ela já queria fazer, enfim, já era uma coisa super... O pessoal aqui em casa adorava, minha mãe também adorava. Então é basicamente isso, essas foram as 8 matérias que eu fiz 30 créditos semestre passado, eu tava morrendo, foi o semestre mais lotado da minha vida, além de pesquisa, além de estágio, além de curso de psicomotricidade, que também vou falar em outro vídeo, mas enfim, é basicamente isso, tá bom? Deixe as dúvidas que vocês tiverem aqui embaixo sobre as minhas matérias e fale as matérias que vocês estão tendo atualmente, tá? Que eu quero saber também, ou que vocês tiveram no período passado, né? Porque esse período já trazei um pouco esse vídeo, mas é isso, tá bom? Beijão pra vocês e até a próxima!